Gente, bom dia. Como a Mari colocou, o meu nome é Regina Migliori. E, de uma forma muito sintética, Regina significa rainha, Migliori significa melhor. Tá bom assim? Tá? E no meio disso, a minha família, os meus pais resolveram colocar um de Fátima, que era uma pitadinha de sagrado, senão essa criatura ia ficar insuportável. Tá? Mas por conta disso, e tendo a possibilidade de honrar esse melhor que existe no meu nome, por alguma razão que ao longo da vida a gente vai tentando identificar, quando eu iniciei a minha trajetória profissional, meu desejo era ser diplomata. E por conta disso eu fui estudar Direito e Letras, aprender muitas línguas e obrigatoriamente passar pela faculdade de Direito para seguir a carreira diplomática. E hoje eu percebo que o meu coração me dizia é o que eu faço hoje. Logo percebi que o meu trajeto não seria pela diplomacia, e sim por aquilo que hoje a gente vê, inclusive nesse ambiente, essa trajetória possível de construção de uma cultura de paz, de uma proposta de educação em valores humanos e daquilo que eu acabei identificando como uma possibilidade de desenvolvimento do potencial ético dos seres humanos. E ao longo dessa trajetória, na década de 70, né, quando muita gente aqui sequer tinha nascido, né, eu já estava lá, eu tentei conduzir essa minha trajetória e buscar conhecimento a respeito disso. E por conta disso, na década de 70, eu tentei 2 pós-graduações na época, aqui na universidade, na USP, e eu fui expulsa 2 vezes, por conta daquilo que foi considerado um tema que banalizava o conhecimento. E a partir daí eu segui a minha trajetória, buscando identificar isso como fosse possível, e iniciei a minha atuação profissional naquilo que me era possível. Fui advogar, já que eu era advogada, advoguei na área penal durante alguns anos, trabalhava como professora, eu dava aula, por uma série de circunstâncias me tornei sócia de uma das primeiras empresas de implantação de sistemas automatizados, a convivência com a tecnologia. O mundo ainda não era deste jeito e existia vida inteligente sobre o planeta, tá? A gente não tinha um computador 100% do tempo à nossa frente, as coisas rolavam. E, além disso, eu também tive uma outra oportunidade, que foi de participar de uma das primeiras, se não a primeira empresa exportadora de vestidos de noiva. E foi com os vestidos de noiva que eu conheci as diferentes tradições ao redor do mundo, porque o mundo inteiro se casa e nós fomos a primeira empresa a exportar vestidos de noiva. E eu precisava entender como é que esses casamentos ocorriam. Isso aconteceu durante uns 10 anos e, ao mesmo tempo, eu também pude participar durante quase 20 anos de uma companhia de dança muito querida aqui de São Paulo. E eu convivi durante esse tempo todo com o mundo do crime, o mundo da educação, o mundo das empresas, da tecnologia, os vestidos de noiva, o mundo da dança, da produção artística. E nisso tudo eu fui percebendo traços comuns, bons, não tão bons. E isso foi me encaminhando para a tentativa de entendimento do que é isso. Alguém que está com o dedo no gatilho tem uma capacidade de atenção, de concentração impressionante. E às vezes eu não via essa mesma capacidade, essa mesma competência em sala de aula. Se eu chegasse no fórum para advogar com algum vestígio da bailarina, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: o que essa menina está querendo vir aqui fazer um júri? E a justificativa de todo mundo é que aquele era um ambiente conservador, fechado, tradicional e por isso preconceituoso. Mas ai de mim se eu aparecesse à noite no ensaio da companhia de dança, ali todo mundo, né, década de 70, gente, revolucionário, né, libertador, democrático, etc, etc, todo mundo com cabelo por aqui, 400 brincos na orelha. Esse povo olhava para mim, aquela criatura de blazer, pasta, óculos, e dizia assim: o que essa perua está fazendo aqui? E eu fui percebendo traços comuns a ambientes tão diversos. E isso foi me encaminhando para tentar entender isso. E a primeira tentativa foi buscar algo que a gente pode identificar como potencial humano e como é que a gente pode vir a desenvolver isso. Mas eu também descobri que não basta ser inteligente, competente e transformador, porque há muita gente inteligente, competente e transformadora que põe tudo isso a serviço da destruição. E eu percebi que, além do potencial humano, havia necessidade de agregar mais uma esfera, a esfera dos valores humanos universais. Qualquer ser humano é capaz de reconhecer uma ação amorosa. Qualquer ser humano é capaz de reconhecer uma ação benéfica.
independente de faixa etária, nível socioeconômico, grau de escolaridade, nacionalidade. Nós estamos falando de alguma coisa que é universal. E foi por conta disso que eu fui me aprofundando nessas possibilidades, e o que eu trouxe aqui para a gente conversar muito rapidamente é que há em nós, além de toda esta dinâmica filosófica, psicológica, pedagógica, há hoje uma dinâmica já identificada e que pode sim, ser muito favorável àquilo que a gente entende como um potencial ético no ser humano. Alguma coisa que vem de fábrica e que está no nosso cérebro e que pode vir a ser desenvolvida. Por conta disso, a gente pode falar de neurociências e um potencial ético das pessoas. E isso se torna extremamente necessário porque hoje a nossa responsabilidade ficou desse tamanho. E a gente tem hoje uma nova categoria de desafios. Nós precisamos hoje, na atualidade, na nossa vez, nos entendermos como humanidade para conseguirmos resolver uma nova categoria de desafios. Nunca antes na história desse planeta, né, isso foi necessário. Nunca nós tivemos a necessidade de nos entendermos como humanidade. E hoje, se a gente não conseguir construir esse entendimento, não há como resolver as grandes questões e os grandes desafios. O desafio climático, os desafios econômicos, a difusão da miséria e do sofrimento, isso tudo exige providências cujos mecanismos requerem um entendimento global, como humanidade. E esses mecanismos não estão prontos, precisam ser construídos e dependem das nossas inteligências. E por conta disso, esse mistério que é a nossa existência. Opa! Quando a gente fala aqui, vamos voltar. Oi! Quando a gente fala, vai Danilo, o próximo, aí. Nas gerações futuras, nessas criaturinhas adoráveis. Eu hoje tenho aqui nessa sala a felicidade de ter filhas e netos sentadinhos aqui. E isso é algo que enche o coração da gente, de alegria, de esperança. E essas criaturas adoráveis, que somos todos nós, também, e não só as gerações futuras, trazem em si uma possibilidade magnífica, como seres humanos inspiradores que já conhecemos, que já vimos passar por esse planeta e que residem em nós como potencialidade. Mas há também alguma coisa meio esquisita que de vez em quando acontece, e a gente nem sabe explicar direito por quê, e que de vez em quando a gente faz algumas coisas que realmente a gente não deveria fazer. E entre estas possibilidades, existe um eixo de desenvolvimento humano que a gente pode trabalhar. Além de todos os outros que a gente já conhece, das múltiplas dimensões humanas, sob o ponto de vista biológico, mental, intelectual, emocional, social, cultural, planetário, cósmico, espiritual, todas essas múltiplas dimensões integrando o desenvolvimento humano, sob o ponto de vista biológico, o nosso cérebro pode promover sinapses que resultem em aprendizagem e que transformem o nosso comportamento. Nós passamos hoje a poder integrar uma dimensão neuroanatômica, neurofisiológica, uma dimensão biológica, de forma objetiva, no nosso processo de desenvolvimento e naquilo que nós estamos chamando aqui de potencial ético. Como é que isso acontece? Existem comportamentos que são de âmbito exclusivamente fisiológico. A nossa temperatura, por exemplo. A necessidade de controle da temperatura é uma necessidade fisiológica. E o controle da nossa temperatura também é fisiológico. Não tem ninguém aqui interferindo neste controle. Ele acontece de forma absolutamente natural e totalmente sob o ponto de vista biológico e fisiológico. Mas existem comportamentos cuja origem é fisiológica. A fome, por exemplo, o sexo. A fome é uma necessidade fisiológica, mas a maneira como a gente atende esta necessidade, ela é cultural, ela é fruto de aprendizagem. Aquilo que a gente come, a forma como a gente se alimenta, isso tudo é fruto da nossa aprendizagem. Portanto, é uma necessidade fisiológica, de dentro para fora, cujo atendimento vem de fora para dentro. É fruto da nossa aprendizagem. Mas existem comportamentos complexos que são 100% originados na nossa aprendizagem. Comportamentos que se transformam em necessidades fisiológicas. E essa é a grande novidade que a gente está conseguindo identificar.
como é que os nossos comportamentos, como é que os nossos hábitos adquiridos de fora para dentro interferem na nossa estrutura neuroanatômica e neurofisiológica. E a partir deste entendimento de que há comportamentos que são adquiridos de fora para dentro, mas que produzem mudanças estruturais, neuroanatômicas no nosso cérebro, e um dos exemplos disso é o consumo. Tudo aquilo que se transforma num hábito altera determinadas vias, determinadas redes neurais que existem no nosso cérebro. Existe um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor excitatório, e esse neurotransmissor produz a necessidade de que os dois neurônios que estão ali conversando possam capturar este excesso de dopamina. E com isso a gente vai aumentando os receptores da dopamina. E com isso a gente vai fortalecendo determinadas redes neurais cujo foco é a recompensa imediata, cujo foco é o prazer imediato. E seguramente nesta mesma rede neural, onde a gente produz o processamento do prazer do consumo, a gente também produz o processamento das nossas compulsões, o processamento dos nossos vícios, o processamento da cocaína, tudo isso está na mesma via. E eu acho que é muito fácil a gente começar a estabelecer relações a respeito desses nossos comportamentos e de uma viabilidade biológica que a gente poderia desenvolver de uma outra forma. E por conta disso, temos também uma outra possibilidade. Se estamos desenvolvendo nesta área mais primitiva do cérebro e fortalecendo redes neurais com foco nesse sistema de recompensa imediata, também há muito pouco tempo ficamos sabendo que existe uma outra coisa em nós absolutamente magnífica, aquilo que a gente vem chamando de cérebro ético. Esse crânio que está nessa imagem é de um rapaz que viveu há pouco mais de 100 anos, chamado Phineas Cage. Esse rapaz viveu nos Estados Unidos, era um operário da construção civil, sofreu um acidente, essa barra vermelha é a barra que atravessou o cérebro do Phineas Cage, milagrosamente ele não morreu, se salvou e ficou perfeito. Mudou uma única coisa no Phineas Cage, o seu comportamento. Ele se tornou um crápula, uma criatura impressionantemente sem nenhum processamento de valores. Se afastou de todo mundo, acabou morrendo sozinho, e somente o médico que acompanhou o Phineas Cage, intrigado com aquela mudança de comportamento tão exagerada, pediu licença à família para guardar o crânio do Phineas Cage. E esse crânio hoje está na Universidade de Harvard, foi recuperado por um neurocientista chamado Antônio Damasio. E o que a gente tem hoje é a identificação nesta região do nosso cérebro, nessa região do neocórtex, do lobo frontal, uma área dedicada ao processamento de valores. Isso, gente, é uma revolução. Isso significa que a natureza humana é potencialmente ética, é potencialmente benéfica. E sabendo disso, que isso é uma potencialidade, o que a gente precisa fazer? Fortalecer isso, desenvolver essa possibilidade. E é possível hoje a gente falar de uma inteligência ética. Algo que nos permita evoluir. Dar um tratamento à perspectiva de valores, não só sob o ponto de vista filosófico, não só sob o ponto de vista social, mas sob o ponto de vista do desenvolvimento humano. Tratar isso como uma inteligência. Da mesma forma como a gente fala de uma inteligência lógico-matemática, uma inteligência emocional, agora a gente pode falar de uma inteligência ética. Uma inteligência que nos permite, como espécie, deixarmos de fortalecer áreas do nosso cérebro que reforçam este sistema de recompensa imediata e evoluirmos para uma espécie que consiga, de fato, fortalecer um sistema que está disponível. E um sistema que está disponível exatamente na área que nos torna humanos, que é esta área do cérebro, o neocórtex. O que nos diferencia das demais espécies não são as demais inteligências. Hoje a gente já tem uma série de estudos a respeito das baleias, dos golfinhos, dos macacos, dos passarinhos e N outras coisas. O que nos torna humanos é a capacidade de sermos éticos. E essa capacidade está biologicamente centrada em nós. E com isso, o que a gente pode ter no futuro? No futuro nós podemos sim ser uma espécie que garanta o progresso. Se esta criatura me ajuda, vai. O progresso que garanta o nosso bem-estar material, o nosso conforto material, que garanta a tecnologia, a infraestrutura e tudo isso que a gente conhece. Um futuro em que também nós, como seres humanos, sejamos capazes de promover desenvolvimento.
aquilo que só seres humanos sabem fazer, uma perspectiva civilizatória, de cultura, de ciência, de conhecimento, de arte. Mas seres humanos, além do progresso, além do desenvolvimento, nós também temos em nós a potencialidade de evoluirmos como espécie, a evolução da nossa consciência. E a gente tem aqui mais um ingrediente, mais um aspecto para essa evolução. A possibilidade de, como espécie, fortalecermos através dos nossos hábitos, dos nossos modelos educativos, dos nossos modelos corporativos, das nossas formas de viver, fortalecer aquilo que nos torna humanos. Um neocórtex onde foi possível identificar uma área dedicada ao processamento de valores. E eu espero, do fundo do meu coração, que nós sejamos suficientemente inteligentes, criativos e competentes para realizarmos isso e darmos respostas éticas e benéficas às demandas que a vida está nos fazendo. Obrigada, gente. Um beijo para vocês.